Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre figuras de linguagem, ok? E hoje eu vou apresentar para vocês outra figura de linguagem que é a metonímia, tá? Vamos lá? Pessoal, olha só. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que é figura de linguagem. Tem alguém aí que consegue se lembrar? A gente precisa lembrar que figura de linguagem, ela consiste quando nós empregamos as palavras não naquele sentido comum, o sentido convencional da palavra, né? Que é aquele significado que ela tem no dicionário. É quando a gente emprega a palavra com outro sentido, ou seja, criando um sentido novo para aquela palavra. Então, quando a gente analisa uma frase e percebe que ali naquela frase a gente utilizou alguma palavra ou alguma expressão e que ela não está sendo usada no seu significado literal, a gente está utilizando a figura de linguagem, tá bom? E ela é muito comum, como eu já disse para vocês. Eu uso, você usa, todos nós usamos, tá certo? Então, como diz aí nesse slide, nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz, né? Nem toda palavra é assim. Quando nós utilizamos figura de linguagem, nós utilizamos a palavra fora daquele significado que ela tem no dicionário, ok? Então, pessoal, como eu já expliquei para vocês, existem muitas figuras de linguagem, né? Eu já expliquei para vocês um pouco sobre a comparação, um pouco sobre a metáfora e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a metonímia. Olha só que nome diferente, metonímia. É um nome até gostoso de falar, né? Mas é estranho, não é estranho? Não parece nome de medicação? Então, mas é uma figura de linguagem e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre ela, ok? Vamos lá? Vamos saber um pouquinho sobre como ela funciona? Galerinha, aqui a gente tem um conceito de metonímia, né? A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos esses termos estreita afinidade ou relação de sentido. Gente, isso tudo aqui quer dizer o quê? Quando em gramática vocês lerem a palavra termo, escutarem a palavra termo, entenda isso como palavra. Termo está querendo dizer que é uma palavra, um vocábulo, uma expressão que representa um vocábulo só. Então, a metonímia ela vai empregar uma palavra, ou seja, um termo, no lugar de outro. Mas, para isso, esses dois termos, eles precisam ter estreita afinidade, ou seja, um tem tudo a ver com o outro. Um termo, ele é muito relacionado ao outro termo. Então, você vai empregar uma palavra no lugar da outra, sendo que essas palavras, uma tem tudo a ver com a outra. A gente vai ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor, ok? Vamos lá. Observe nesse exemplo aqui, comi 2 pratos no almoço. Se a gente fosse levar essa frase ao pé da letra, ou seja, no seu sentido literal, né, não faria sentido. A pessoa não comeu o prato. O que a pessoa comeu? A pessoa comeu o alimento que havia no prato, não é? Então, houve uma troca. Foi trocado aqui a palavra alimento pela palavra prato. Mas por quê? Porque prato é muito relacionado ao alimento. A gente come o alimento no prato, né? Então, como essas duas palavras são muito próximas, são muito relacionadas, uma palavra tem tudo a ver com a outra, então, quando há essa troca, a gente entende que a pessoa comeu 2 vezes o alimento, né? Então, aí houve o quê? Houve a metonímia, uma palavra no lugar da outra, sendo que essas duas palavras são muito relacionadas. Aqui nós temos outros exemplos. Olha só. Os microfones foram atrás dos jogadores.
Pessoal, microfone não tem pés para ir atrás de ninguém, né? Microfone está sendo usado no lugar de outra palavra. Que palavra? Os jornalistas, os repórteres, né? Por que microfone substituiu o jornalista? Porque a palavra microfone é muito relacionada ao jornalista, não é? O jornalista sempre utiliza o microfone. Então, se substitui uma palavra pela outra, nós conseguimos entender o contexto. Então, aqui, mais uma vez, metonímia. A próxima, lavo as panelas com Bombril. Pessoal, Bombril é o nome da marca da esponja de aço. Na verdade, existem diversas marcas, só que como a Bombril foi a primeira, a pioneira, né, marca de esponja de aço no país, né, como ela é muito comum, as pessoas usam Bombril para toda vez que ela estiver utilizando a esponja de aço. Ela não vai falar, ai, eu lavei a panela com Açolã, né? Muita gente não conhece o que é Açolã, mas todo mundo sabe que Bombril é esponja de aço. Então, aqui, mais uma vez, metonímia. Próxima. Faça um Xerox para mim, por favor. Então, Xerox é a marca da máquina que produz a cópia. Então, ao invés de pedir uma cópia, pedir um Xerox. Mesma coisa, metonímia. Ele tem uma ótima cabeça. Cabeça aqui, pessoal, está sendo usada no lugar de inteligência, né? Ao invés de dizer que ele é inteligente, está dizendo que ele tem uma ótima cabeça. Mais uma vez, metonímia. Entenderam, pessoal? É simples. Então, toda vez que nós temos uma palavra sendo utilizada no lugar da outra, sendo que essas duas palavras, uma é muito relacionada à outra, nós teremos uma metonímia. Pessoal, eu trouxe esse exemplo aqui em forma de charge, ok? Então, ó, eu já li Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ressuscitou! Então, quando o menino diz que leu Machado de Assis, a gente não pode entender isso literalmente. Ele não leu o escritor Machado de Assis. O que ele leu? Ele leu o livro de Machado de Assis, né? Quando, por exemplo, se eu digo eu li Jorge Amado, eu não li o escritor, o autor da obra, eu li o livro. Então, se a gente troca a obra pelo autor, né, é metonímia, ok? Por quê? Porque a obra do autor é muito relacionada ao autor, né? Então, faz todo sentido quando a gente faz essa troca, porque uma palavra tem tudo a ver com a outra. Nesse caso, é a metonímia. Agora nós chegamos no último slide com mais um exemplo de charge. Aqui nós temos: João pediu a mão de Maria em casamento. Pessoal, o João não quer casar com a mão da Maria, né? Ele quer casar com a Maria, não é verdade? Então, quando diz que João pediu a mão da Maria em casamento, mão está substituindo, está representando aí a Maria, né? Afinal de contas, a aliança, que é o símbolo do casamento, ela vai onde? Onde que ela fica? Fica na mão, não é? Então, quando troca uma palavra pela outra, um termo pelo outro, e esses dois termos têm tanta afinidade assim, nós temos a metonímia, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, é só me perguntar, se tiver dúvida ainda, tá bom? E eu vou pedir para vocês escreverem no caderno o que vocês entenderam de metonímia, tirar foto e me enviar. Um exercício bem fácil, porque essa semana eu ainda vou colocar outra atividade no Google Class, ok? Beijo para vocês. Eu espero que vocês estejam aí na quarentena se cuidando, se preocupando, não só com vocês, mas com todas as pessoas que vocês amam. E é muito importante que nós façamos a nossa parte, né, para proteger quem nós amamos, ok? Beijo, gente!